Bom dia, senhores. Vamos dar continuidade aí ao nosso curso de protesto, nosso módulo de protesto, tendo aqui como fundamento o Código de Normas de Alagoas. Mas eu já lhes disse aos senhores que, na verdade, esse curso, este módulo, ele é válido para todos os concursos de cartório, né? Que os senhores queiram testar. Mas só estamos nos utilizando do Código de Normas de Alagoas para fins de guia, né? O norte. Ótimo. Capítulo 6. Vamos dar início, então, à nossa sexta aula. Então, aula 6, né? Aula 6. O nosso módulo tabelionato de protesto. Nosso módulo de protesto. Capítulo 6. Código de Normas de Alagoas, mas também é um curso voltado para São Paulo, afinal de contas, o concurso de Alagoas vai ser formulado, elaborado pela Banca Vunesp, que é a banca que organiza o concurso de cartórios do Estado de São Paulo. Então, nós temos a aula sexta e vamos aqui atentar o capítulo sexto. Do que trata o capítulo sexto? Lavratura e registro do protesto. Os senhores estão aí, lavratura, registro do protesto. Os senhores já bem sabem que nós temos o apresentante que se apresenta ao tabelionato de protesto e ele apresenta um título ao tabelião de protesto. O tabelião de protesto recebe aquele pedido, aquele título e promove um ato no protocolo, né, que é o apontamento no protocolo. Ato contínuo, promove-se a intimação para que o devedor ele efetue o pagamento, devolva o título ou aceite o título, nos termos da Lei 9492. Ele tem esse prazo, correto? E temos o prazo aí em que deve ser feita, promovida a intimação, e, fim desse prazo, para que o devedor promova esses atos, se ele não faz, então vai haver a lavratura e o registro do protesto. O protesto nos termos do artigo 41. E eu, na última aula, comentei o termo acor para a lavratura do registro, correto? Que é adotada pela 9492, que é a data do protocolo. Mas esse termo acor, ele não é muito adequado, nós sabemos disso. Então, os códigos estaduais, eles fazem uma adaptação, ou melhor, eles trazem uma outra regra melhor. Eles contam o prazo da intimação, nos termos aqui do artigo 41. O que diz o artigo 41? Que a lavratura e o registro do protesto ocorrerá, o protesto será lavrado e registrado dentro de 3 dias úteis da intimação. Então, eu tenho uma intimação ao fim do último minuto, né, do prazo, né? Vamos colocar aqui. 3 dias úteis. 3 dias úteis. E sabem os senhores que nós vamos excluir o dia da intimação e começar a contar dias úteis e vamos incluir o último dia. Ok, correto. Dentro de 3 dias úteis da intimação do devedor. O segundo, no primeiro dia útil subsequente, quando o protesto sustado por ordem judicial deva ser lavrado ou quando o pagamento do título não se tenha consumado por devolução do cheque pela Câmara de Compensação. Então, vamos imaginar o seguinte. Nós temos que o protesto foi sustado. Se o protesto foi sustado, ele ocorreu antes da lavratura e do registro do protesto, por uma ordem judicial. Então, vamos colocar aqui. Protesto sustado. E aqui, cheque não compensado. Cheque não compensado. O compensado
O protesto ele será lavrado no primeiro dia útil, quando o processo deva ser lavrado, quando o protesto estado por ordem judicial deve ser lavrado. Esse protesto foi citado por ordem judicial. Por ordem judicial. Houve uma ordem em sentido contrário, diverso. O protesto agora ele pode ser lavrado. Então, no primeiro, uma ordem judicial, claro. Então, no primeiro dia útil seguinte. Primeiro dia útil seguinte. Então, é dessa forma que nós temos que interpretar o artigo 41, correto? Da Lei de Registros Públicos. Nós temos a intimação, nós temos uma situação e nós temos a outra situação. No primeiro dia útil subsequente, quando o protesto sustado por ordem judicial deva ser lavrado. Ok? Ou quando o pagamento do título não tenha sido consumado por devolução de cheque. Por devolução de cheque. Cheque não compensado. Então, o protesto sustado. Então, o protesto foi sustado, mas agora nós teremos a lavratura, né? O protesto foi originalmente, mas agora nós teremos a lavratura e o cheque não compensado. Na contagem do prazo, exclui-se o dia do apontamento, inclui-se. Aí aqui ele já faz uma certa confusão, porque aí ele vai lá na lei 9492, conforme eu já havia informado. Artigo 20, o registro do protesto. Artigo 12. Na contagem do prazo, exclui-se o dia de protocolização, inclui-se o do vencimento. Não, aqui foi copiar e colar. Copiar não pode, tem que pensar no que está sendo feito, correto? Não, está errado. Na contagem, exclui-se o dia do apontamento? Não. Na contagem, exclui-se o dia da intimação, porque essa regra do apontamento é a do parágrafo 1º do artigo 12. Nós já falamos sobre isso. Ok. Então, vamos colocar assim, vamos interpretar, né, em consonância com o espírito. Vocês se lembram desse símbolo? Aberto, exclui. Símbolo usado na matemática. Inclui. Correto? Então, vamos lá. Exclui-se o dia do apontamento, parágrafo 1º, exclusão do apontamento. Exclui-se o quê? Exclui-se o dia da intimação. Dia de intimação, saibam os senhores que estamos aqui a tratar do parágrafo 1º em consonância com a 9492. Exclui-se dia de intimação, inclui-se vencimento. Inclui-se vencimento. E o parágrafo 2º é o que ele traz. Não será considerado útil o dia em que o expediente bancário para o público não obedeça ao horário normal. Não é dia útil. Não é dia útil. Não é dia útil. Qual é o dia que não é útil? É aquele que estabelece o expediente bancário não é no horário normal. Expediente bancário não é no horário normal, ok? Agora nós vamos aí trazer as informações que devem constar no protesto. Quais são as informações que devem constar no protesto? Então, vou tirar uma foto aqui para os senhores. Tirar uma foto aqui para os senhores. E vamos tratar das informações do protesto. Então, vamos lá. O que o protesto deve conter? Então, nós temos aqui as letras
ABCD até L. Depois, nós vamos ter a informação de que o protesto será transcrito no registro de protesto ou arquivado por processamento eletrônico de dados. Correto? Então, vamos adiante. Continuamos aqui com a nossa aula. Vamos lá. Artigo 42. Elementos, requisitos, elementos do protesto. O que o protesto contém? O protesto. Então, nós vamos ver, passar cada uma dos elementos, né? Então, vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, tem K, L, K, L. Ok. A. O número, o próprio número, o número do protesto no livro de protesto. O número do protesto. Número do protesto, número do livro e próximo. Então, número de quê? Número do protesto, número de ordem do protesto. Não estou a dizer número do protocolo, hein? Número do protesto. Número da folha. Número do livro. Ó, este artigo é extremamente importante para os senhores que vão fazer aí a segunda etapa. Os senhores deverão dominá-lo para a lavratura de um eventual protesto, se for pedido. Eu ministro um curso, que é o curso de atos notariais. Antes, eu ministrava apenas o curso de escritura pública. Agora não. Agora eu ministro o curso de escritura pública, mas não apenas, porque o curso de escritura pública eu conseguia ministrá-lo em uma semana. Geralmente 5 aulas, 5 dias, 8 horas de aula por dia. Eram 40 horas de aula que ministrava o curso de escritura pública. Mas eu ministrava antes das provas de segunda etapa. Agora, então, era o tempo para a escritura pública, as principais, doação, compra e venda, inventário, divórcio, correto? Hoje, como eu não mais ministro as aulas presenciais, ministro, a depender da hipótese, mas só faço as transmissões online. Eu disponho de mais tempo. E aí, eu inseri neste meu curso, para a segunda etapa, não só inserir outros atos, que não apenas a escritura pública. Então, hoje, o meu curso para a segunda etapa não é mais curso de escrituras públicas, mas é curso de atos notariais. Então, nós temos atos do RCPM, os registros, nascimento, casamento, etc. Nós temos registros do protesto, nós temos atos do RI, atos do RTD, e também, claro, obviamente, a escritura pública. Então vamos lá. Número do protesto, número de folhas, número do livro. Número do livro. Data e número do protocolo. Data, número, protocolo. Data e número do protocolo. Nome e endereço do apresentante e do credor originário. Endereço de quem? Do apresentante. Apresentante, credor. Não é isso? Exatamente. Transcrição do documento. Transcrição doc. Perfeito. Certidão das intimações feitas. Certidão. Intimações. Ok. Certidão das intimações. E respostas ofertadas, oferecidas. Respostas. F. Indicação dos intervenientes voluntários e das firmas por eles honradas. Intervenientes. Vamos lá.
Intervenientes. Intervenientes. Aquiescência do portador ao aceite por honra. Aquiescência portador aceite por honra. Por honra. Aquiescência do portador. Aquiescência do portador ao aceite. Identificação do devedor. Dados do devedor. Identificação do devedor. Identificação devedor. E motivação do protesto. Motivação protesto. Tipo do protesto. Tipo protesto. Tipo do protesto. Quando lavrado para fins especiais. Quando lavrado fins especiais. Natureza do endosso. É um endosso translativo, mandato, calção. Do endosso. Data e assinatura do substituto. Data e assinatura do tabelião substituto. Tabelião substituto. Escrevente autorizado. Correto? Então, aí são as informações que nós devemos fazer, inserir, informar no registro do protesto. O protesto consta o número do protesto, o número no livro de protesto, indicação do número do livro e folhas, data com o número do protocolo, né, informações do livro de protocolo, nome e endereço do representante credor, transcrição do documento, certidão das intimações e respostas intervenientes, aquiescência do portador ao aceite por honra, identificação do devedor, motivação do protesto, a natureza do endosso, motivação do protesto, tipo do protesto, natureza do endosso, data e assinatura, tabelião, substitutos e escreventes autorizados. O protesto será transcrito no livro Registro de Protestos ou arquivado por processo eletrônico, né? O livro será aberto e encerrado por tabelião, substituto escrevente e terá suas folhas numeradas e rubricadas. Parágrafo 2º, o livro de registro de protestos, quando em folhas soltas, será encadernado em volume contendo 200 folhas ou microfilmado ou digitalizado. A microfilmagem ou a gravação do protesto diretamente por meio eletrônico dispensa a existência do livro de registro de protesto e independe de autorização. Então, aqui nós temos regras específicas, né, da escrituração do livro de protesto. Então, eu vou tirar uma foto aqui para os senhores, para nós vencermos, tratarmos, né? As regras do artigo 43. Artigo 43. Artigo 43. Onde o protesto será transcrito? Protesto. Ele será transcrito no livro Registro Protesto. Ou então ele será arquivado, processamento eletrônico, processamento eletrônico de dados. O protesto será transcrito
ou será arquivado. O que diz o parágrafo 1º do artigo 43? Que o livro de registro de protesto, ele será aberto e encerrado pelo tabelião, aberto, encerrado. Aí nós temos, né, o tabelião, o substituto, o escrevente autorizado. Exatamente, não é isso? Folhas numeradas e rubricadas. Coloca aqui. As folhas numeradas, rubricadas. O parágrafo 2º. Parágrafo 2º. O livro, quando em folhas soltas, será encadernado em volume contendo 200 folhas, ou microfilmado ou digitalizado. Então, nós temos o livro de registro de protesto, ele pode ser folhas soltas. Se for folhas soltas, ele será encadernado em volume quando tivermos 200, ele fala folhas, né? 200 folhas em volume. Ou então, ele será microfilmado ou digitalizado. Microfilmado. Ou será, então, digitalizado. O parágrafo 3º diz o quê? O parágrafo 3º. A microfilmagem ou a gravação diretamente por processo eletrônico dispensa a existência do R. Então, eu posso falar o seguinte: a microfilmagem e a digitalização, a microfilmagem ou a gravação de protesto diretamente por PED, que é a digitalização, nessas hipóteses, então, eu vou dispensar livro de registro de protesto. Aqui é a regra do parágrafo 3º. Independe de autorização. Independe de autorização. Ok, muito bom. 44. O que diz o artigo 44, por sua vez? O artigo 44 vai dizer o seguinte: que a transcrição do documento ela pode ser dispensada quando sua imagem for conservada no arquivo do tabelionato, mediante cópias, né? Procedimentos cuja adoção independe de autorização, desde que garantida pelo registrador a segurança do meio de arquivamento com a feitura de cópias de segurança em meio eletrônico e demais cuidados recomendados à espécie. Transcrição. A transcrição pode ser documento dispensada. Ela pode ser dispensada. Dispensada. Pode ser dispensada quando a imagem for conservada no arquivo. A imagem no arquivo. Imagem, arquivo. Quando sua imagem for conservada no arquivo, mediante cópia reprográfica, micrográfica, gravação eletrônica, procedimentos cuja adoção independe de autorização. A mesma coisa aqui. Independe de autorização, correto? Independe de autorização, mas sempre garantida pelo registrador a segurança do meio de arquivamento. Observação. Garantir segurança do arquivamento. Do arquivamento. Aí ele diz: com feitura de cópias de segurança, e-mail eletrônico e demais cuidados recomendados. São exemplos, né? Então é isso. A transcrição do documento, ela pode ser dispensada. Sim,
Se a imagem do arquivo for mantida em cópia reprográfica, for conservada no arquivo, se a imagem for conservada no arquivo, mediante cópia reprográfica, micrográfica, gravação eletrônica. Cópia. Cópia micrográfica. Gravação eletrônica. Então é isso. Se a imagem for conservada no arquivo, tabelionário do protesto. Se a imagem for conservada no arquivo. A transcrição do documento pode ser dispensada quando sua imagem for conservada no arquivo, imagem conservada no arquivo do tabelionato mediante cópia reprográfica, cópia micrográfica ou gravação eletrônica. Procedimentos cuja adoção independe de autorização. Ok. Vamos lá agora para o artigo 45. Estamos continuando. Vamos vencer aí a nossa aula sexta. Vamos lá. O que nós temos agora? Nós temos o artigo 45. E nós temos o artigo 45. A resposta escrita do devedor constará do protesto seu instrumento ou certidões, por cópia autêntica ou certidão narratória. Artigo 45. A resposta escrita do devedor. Então, vamos lá. Resposta escrita do devedor. Resposta escrita do devedor consta do protesto. Do registro do protesto no livro. E ainda, do instrumento do protesto. Certidões do protesto. Na verdade, quando ele está falando do protesto, ele está falando o seguinte: do próprio ato no livro, quanto nas certidões, instrumento do protesto. A certidão por cópia autêntica ou certidão narratória, correto? Então, a resposta escrita do devedor, ele consta do próprio instrumento de protesto e daquelas certidões, né? Aquelas certidões, elas podem ser por cópia autêntica, ou então narratória. Cópia autêntica, narratória. Perfeito. A resposta escrita do devedor. Resposta escrita do devedor. Consta do protesto, seu instrumento, ou certidões, sejam elas por cópia autêntica ou narratória. E essa resposta, numerada e arquivada, integra o ato. Vamos lá. Diz o parágrafo único. Parágrafo único. Serão numeradas, arquivadas, e elas integram o ato. Tudo bem. Artigo 46. O que diz o artigo 46?
O artigo 46 diz: na motivação do protesto, o tabelião informa se o mesmo foi lavrado por falta de motivação do protesto, razão na lavratura do protesto. Isso quer dizer é igual razão da lavratura do protesto. E aí nós vamos informar. Ele foi lavrado por falta de pagamento? Você lembra disso? Falta de pagamento. Foi. Não houve o pagamento? Falta de aceite ou devolução? Falta de devolução. Ok. Temos aí que dominar um pouco aí os títulos de crédito, correto? Então, estamos em dúvida nessas estruturas, esses institutos, vamos voltar aí para as aulas de títulos de crédito, ok? Artigo 46. Na motivação do protesto, o tabelião informa se o mesmo foi lavrado por falta de pagamento, falta de aceite ou falta de devolução. Sempre que o título tiver vencido, sempre, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. Título vencido. Protesto sempre por falta de pagamento. Sempre falta pagamento. Correto? Inclusive temos disposições idênticas. Temos disposição idêntica na 9493. O protesto será tirado. Tirar o protesto é lavrar o protesto, é registrar o protesto. A motivação do protesto, artigo 21. Falta de pagamento, falta de aceite ou de devolução. O protesto por falta de aceite somente pode ser efetuado antes do vencimento da obrigação e após o decurso do prazo legal para o aceite ou devolução. Por quê? Título vencido, protesto sempre por falta de pagamento. Então, vocês vão estudar esse artigo 46 em consonância com as regras previstas no artigo 20, 21, da Lei 9492, parágrafos únicos, e artigo 21, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Ok? Parágrafo 2º. Falta de pagamento. Protesto sempre. O protesto por falta de aceite será, o parágrafo 2º, ele reproduz o parágrafo 2º do artigo 21. Tá? O protesto por falta de aceite, protesto, falta de aceite. Protesto por falta de aceite, lavrado quando o título não estiver vencido. Se título não vencido. Se o título não estiver vencido após o prazo legal para aceite ou devolução, claro, né? Após prazo, aceite, devolução. Correto? Após o prazo, aceite ou devolução. O contrato de câmbio poderá ser protestado por falta de cumprimento se não houver valor a pagar. O contrato de câmbio protestado por falta de cumprimento. Protestado, falta cumprimento. Falta de cumprimento. Se não houver valor a pagar. Se não há valor a pagar. Se não houver valor a pagar. Correto? Então vamos lá. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. Motivação do protesto. Motivação do protesto. É a razão da lavratura do protesto. Falta de pagamento, falta de aceite, falta de devolução. Por que o protesto vai ser lavrado? Se o título estivesse vencido, o protesto é sempre por
falta de pagamento. A motivação expressa no registro do protesto, no livro de registro de protesto, será falta de pagamento. Protesto por falta de aceite, desde que o título não esteja vencido e após o prazo para o aceite ou para a devolução. Contrato de câmbio, protesto por falta de cumprimento. Claro, se não houver valor a pagar. Artigo 47. Somente será lavrado protesto para fim falimentar quando o devedor estiver sujeito àquela legislação. Correto? Vamos aqui colocar o artigo 47. Artigo 47. Artigo 47. Artigo 47. Protesto para fim falimentar. Protesto para fim falimentar. O protesto para fim falimentar, quando o devedor estiver sujeito àquela legislação. Quando o devedor estiver sujeito àquela legislação. Correto? Quando o devedor estiver sujeito àquela legislação. A legislação falimentar. Sujeito, se o devedor puder falir. Devedor sujeito à legislação. Devedor sujeito à legislação falimentar. Artigo 48. O deferimento da recuperação judicial não impede o protesto. Deferimento, recuperação judicial. Deferimento da recuperação judicial não impede o protesto. Não impede o protesto. O deferimento da recuperação judicial não impede o protesto. Artigo 49. Os protestos. Nós temos disposições idênticas a 9492. Antes que eu me esqueça, o registro que nós tratamos aqui no artigo 42, ele guarda consonância com o artigo 22 da 9492. Data e número, nome do representante, endereço, reprodução, transcrição, etc. O deferimento do processamento da concordata, nós não temos mais esse instituto, então ele foi substituído, artigo 24 da 9492. O artigo 48 guarda a pertinência com o artigo 24, o deferimento do processamento concordado não impede o protesto. Parágrafo único. Do artigo 23, é o artigo 47. Somente poderão ser protestados para fins falimentares os TOD, aquelas pessoas sujeitas à legislação falimentar. Artigo 48, ok. Então, nós temos 22, 23, 24. Ok, nós estamos aí seguindo, né, os artigos. Agora, o próximo artigo é o 49. Os protestos poderão ser indexados por artigo 49. Indexação dos protestos. Indexação dos protestos. Como eles poderão ser indexados? Por fichas, indexados, fichas, microfichas,
microfichas, arquivo informatizado. Arquivo informatizado. Os protestos deverão ser indexados. Indexados. Organizar em forma de índice. Organizar em forma de índice. Indexar. Organizar em forma de índice. Fichas, microfichas ou arquivo informatizado. O índice, parágrafo único. O índice do parágrafo único conterá os dados necessários à recuperação da informação. O índice conterá os dados necessários. O índice conterá os dados necessários à recuperação da informação do apontamento e do protesto. A recuperação. Apontamento no protocolo, correto? Apontamento, protesto. E artigo 50, para nós encerrarmos a nossa sexta aula, o instrumento estará à disposição do apresentante, acompanhado do documento protestado, quando tiver sido apresentado em meio físico, em 3 dias úteis da lavratura. Então é isso, pessoal. Se foi feita a lavratura, nós vamos ter um instrumento do protesto, que é o documento que comprova, que mostra que foi feita a lavratura do protesto. Correto? Então, o instrumento do protesto, ele vai estar disponível ao apresentante 3 dias após, 3 dias úteis da lavratura do protesto. Correto? Então, nós temos aqui a lavratura do protesto. Lavratura do protesto. Lavratura do protesto. Nós temos, ele diz, acompanhado dentro de 3 dias úteis da lavratura. 3 dias úteis. Então, da lavratura do protesto, em 3 dias úteis, dentro de 3 dias úteis, em 3 dias úteis da lavratura, um instrumento do protesto, o instrumento do protesto estará à disposição do apresentante, acompanhado dentro de 3 dias úteis, a partir de 3 dias úteis, né? Mas vamos, se houve a lavratura, pode ser que ocorra imediatamente. Acho que essa interpretação é válida. O instrumento do protesto estará à disposição do apresentante, acompanhado do documento protestado. Então, nós vamos ter aqui instrumento mais documento. Então, estará disponível ao apresentante. Então, é isso. O instrumento de protesto estará à disposição do apresentante, acompanhado do documento, quando tiver sido apresentado em meio físico, em 3 dias úteis da lavratura. Eu acho que a partir dos 3 dias úteis, né? Mas nada impede que possa ser feito antes, né? A entrega do instrumento e do documento, podendo ser enviado no mesmo prazo por meio eletrônico a critério do apresentante. Pode ser enviado por observação. Vamos colocar aqui. Observação pode ser enviado por meio eletrônico. Então é isso. Artigo 47, artigo 48, artigo 49, artigo 50.
Artigo 47. Somente será lavrado protesto para fins falimentares, se o devedor estiver sujeito à legislação falimentar. Houve o deferimento da recuperação judicial. Isso não impede a lavratura do protesto. A indexação do protesto, como a formação dos índices, como podem ser esses índices? Por fichas, microfichas, arquivo informatizado. E o índice deve conter dados para quê? A recuperação tanto do protocolo, das informações, quanto do protesto. E a lavratura do protesto, após 3 dias úteis, estará à disposição do apresentante um instrumento do protesto, mais os documentos, se tiverem sido apresentados fisicamente. E esses documentos, essas informações, né, podem ser enviadas por meio eletrônico também. Então, nós vamos encerrar aqui a nossa aula. Vou fazer umas aulas menores para fins de operacionalização do YouTube, porque elas são bem mais rápidas de se fazer o upload. Mas os senhores não terão prejuízo, só as aulas serão disponibilizadas mais rapidamente. Então, vamos encerrar aqui essa nossa gravação e já começaremos agora, em seguida, com a nossa próxima aula, a nossa aula de número 7. Então, muito obrigado e até agora, até daqui a pouco.